Eu sou o Thiago de Mello, professor de farmacologia e idealizador desse projeto de dinamizar o aprendizado sobre farmacologia. E hoje o vídeo aborda sobre o perigo do famoso azulzinho. O azulzinho, todo mundo conhece quem é, né? A substância ativa é chamada de sildenafil. Citrato de sildenafil ou sildenafila é a mesma coisa. Na verdade, não foi inventado para a impotência sexual. Acontece que a partir de 89, onde a sua proposta inicial era apenas como um vasodilatador coronariano, os pacientes, a partir de 93, 94, em estudos clínicos, não devolviam os comprimidos que sobravam. E a indústria farmacêutica começou a se perguntar o que está acontecendo com esses pacientes. E na verdade, então, essa classe que revolucionou a história da terceira idade, das pessoas que apresentavam problemas graves em relação à impotência sexual, hoje passa a ser um grande alicerce para este grupo, mas também um uso abusivo. Pessoas que têm comprado em farmácias, drogarias, ainda não sabendo dos riscos que eles podem apresentar. É nesse vídeo, então, que eu quero te apresentar sobre um possível risco sob o uso do famoso azulzinho e os seus análogos. Então nós temos o sildenafil, o tadalafil e o vardenafil. O sildenafil e o vardenafil apresentam um tempo de meia-vida menor, em torno de 4 horas. Acontece que o tadalafil tem um tempo de meia-vida de 17 horas, então os riscos de interações e de toxicidade envolvendo associação com outros fármacos pode ser ainda maior. A partir de 98, o uso passou a ser mais contínuo, mas poucas pessoas preservam a ideia de onde vem a proposta do sildenafil e como ele atua. É bom então fazer esse lembrete porque o sildenafil também possui aplicabilidades para prescrições extra impotência sexual. Por exemplo, um paciente com hipertensão pulmonar pode fazer uso de sildenafil. E recentemente nós, daqui do Espírito Santo, em Vitória, nós publicamos alguns artigos abordando sobre efeitos protetores vasculares do sildenafil e também redução de placa aterosclerótica em animais experimentais. Isso passa a ser muito interessante, uma vez que eles podem atuar como coadjuvantes na terapia antihipertensiva. O sildenafil faz parte da classe dos inibidores de fosfodiesterase. O que seria fosfodiesterase? Eu fiz aqui um esquema para a gente estar relembrando qual é a participação dessa enzima no processo e como que o sildenafil atua. Na verdade, ele não é o óxido nítrico. O sildenafil não possui ação vasodilatadora por si só. Ele depende de uma espécie reativa do oxigênio chamada óxido nítrico, que não tem um tempo de vida longo, portanto ele não pode ser comprado em cápsulas, como algumas lojas de suplemento têm vendido, chamado de nitric oxide, vendendo em potes. Isso não é possível. O que existem nesses potes são apenas precursores do óxido nítrico, que é chamado de L-arginina, que é um aminoácido que depende então da conversão em óxido nítrico através de uma enzima chamada óxido nítrico sintase endotelial. Então, diante de um estímulo sexual, as artérias dos corpos cavernosos podem produzir óxido nítrico sob estímulo. E esse NO é que tem ação vasodilatadora, uma vez que, a partir da sua produção na parte mais interna da artéria, chamada endotélio, esse óxido nítrico passa agora a estimular a produção de um segundo mensageiro chamado GNP cíclico, guanosina monofosfato cíclica. Essa estrutura formada a partir do GTP passa a ser o gatilho para que reduza os níveis de cálcio na musculatura lisa das artérias dos corpos cavernosos. Uma vez então, havendo a redução de cálcio, ocorre vasodilatação. Então qual é o papel do Viagra? Na verdade é inibir a ação da enzima chamada fosfodiesterase. Ao inibir essa enzima, se preserva a oferta de GMP cíclico e, portanto, a redução de cálcio passa a ser mais permanente. Portanto, o Viagra só funciona sob a ação do óxido nítrico. Se o NO está agindo, o Viagra potencializa a sua ação. Onde existe a possível interação? Se o paciente estiver fazendo uso de nitratos, como o dinitrato de isosorbida, mononitrato de isosorbida ou o próprio uso hospitalar de trinitrato de glicerila, que são doadores de óxido nítrico, a oferta dessa substância aumenta e, portanto, a ação do sildenafil passa a ser aumentada. Daí existe um grande risco, porque a resposta vasodilatadora remete em uma queda importante da pressão arterial que culmina com uma taquicardia reflexa. O aumento da frequência cardíaca em pacientes cardiopatas pode desencadear um quadro de isquemia e possivelmente também um quadro de choque por redução da resistência vascular periférica.
Fica então essa dica, farmacologia depois dos 30. Falei hoje sobre o sildenafil. É lógico que esse assunto é um pouquinho mais longo, mas aqui é só para apimentar essa ideia do aprendizado dinâmico da farmacologia. Você conhece outras pessoas que poderiam se interessar por esse vídeo? Compartilha, divulga. Eu quero que você também esteja clicando nesse sininho aí, ó, para você ter acesso pelo e-mail de todos os vídeos que eu estarei publicando nas próximas semanas, tá bom? Um abraço!